Olá, bem-vindos a mais uma aula de AutoCAD e nesta videoaula eu vou mostrar aqui algumas técnicas de seleção de objetos. Então toda vez que eu usar um comando aqui do painel modificar, eu preciso selecionar, né? Então essa seleção tem algumas particularidades, assim, algumas técnicas que nos ajudam a o nosso trabalho ficar mais produtivo. Então, por exemplo, a seleção por janela. Eu vou pegar como exemplo o comando apagar, apagar, e vou forçar a seleção por janela. Então, selecionar objetos, eu digito a letra J, tá? Então agora a seleção que eu faço é por janela. Eu vou pegar esse mais ou menos nesse ponto até aquele ponto lá, ó. Tá? Olha só, a linha está toda dentro da janela e o círculo não, né? Então eu vou clicar lá para concluir a janela. Ó, o único objeto selecionado foi a linha, tá? Porque a seleção por janela, o objeto tem que estar totalmente dentro da janela. Então ele apagou só a linha. Eu vou experimentar agora o comando apagar e vou forçar, né, a seleção por intersecção. Então eu digito a letra I e vou fazer a mesma coisa, ó, desse ponto aqui até aquele ponto lá, ó. Então agora veja que ele vai selecionar os dois objetos. A seleção por intersecção, o objeto não precisa estar dentro da janela, basta que a janela interseccione ele. Então a janela passou pelo círculo, tocou no círculo, ele é selecionado. Ó, então apagou. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Essa forma de janela e intersecção, né, quando eu digito J e I, eu forço a seleção desse modo, mas na verdade não precisa, né, não é necessário usar o J e o I, porque assim, ó, se eu clicar, né, só clicar e soltar, e eu abrir a minha janela para o lado direito, tá? Lado direito, ó, lado direito para cima ou para baixo, a seleção é por janela. A seleção é por janela. Ó, ali vai selecionar a linha, agora vai selecionar o círculo, tá? Então isso é por janela. Se eu abrir a janela para o lado esquerdo, isso aqui é seleção por intersecção. Ó, intersecção, ó, tudo que ele tocar ele vai selecionar. Ó, tocou no círculo, ó. Dá para ver pela cor, ó. Para o lado direito, azul é janela, para a esquerda a janela é verde e é por intersecção. Quando eu digito J ou I, não importa para que lado eu abro a janela, vai ser por janela e por intersecção. Eu costumo usar assim, cuidando, né, para que lado eu abro a janela, o que eu quero selecionar. Bom, seleção último. A opção último seleciona o último objeto desenhado. Então aqui, o último objeto desenhado. Então desenhe uma linha entre P1 e P2. Tá? Uma linha entre P1 e P2. Enter. E um círculo com o centro em P3. Aqui. Tá? Agora eu vou pegar o comando apagar e digitar a letra U. Tem que ser um U acentuado. Tá? Ó, o que ele selecionou, né, o que ele deixou cinza aqui é o último desenhado, que foi o círculo. E aí ele apaga o último desenhado. O detalhezinho é que tem que ser o U acentuado, né, porque é do português, último. Né, se o AutoCAD estivesse em inglês, bastaria digitar a letra L, né, de last. A letra T vai selecionar tudo. Ó, T. Tudo, mas tudo que está na tela, né? Então se tu quer apagar tudo de uma maneira bem fácil, né? Apagar T e Enter, apaga tudo. A opção cerca, né? A opção cerca permite a criação de linhas contínuas. Todos os elementos que esta linha cruzar serão selecionados. Exemplo, acione o comando aparar
e selecione a linha A. Pressione Enter. Digite C, né, para cerca, para usar a opção cerca, e clique entre P1 e P2. Se eu fosse aparar, né, se eu fosse usar o comando aparar aqui, ó, aparar da maneira como a gente aprendeu aqui, né, seleciona essa linha, Enter, e vai clicando em todas as pontas, né? Então isso aqui demoraria, tá? Então olha a opção cerca, né? Aparar, seleciona essa linha aqui, Enter, letra C de cerca, e agora é só clicar daqui para lá, ó. Ó, então aparou todas as pontas, tá? A opção desfazer, esta opção desfaz a última seleção. Então acione o comando apagar, selecione na sequência a linha, o círculo e o retângulo. Após digite D. Ó, selecione a linha, o círculo e o retângulo. D. Enter. Ó, ele desfez o último selecionado. Então esse objeto não faz mais parte da seleção. Ó, e aí ele apaga só os outros dois. Então o desfazer desfaz sempre o último. O remover, aí eu escolho quem eu quero tirar a seleção. Então ó, apagar a linha, o círculo e o retângulo. E aí eu digito a letra R, né, para remover. Qual objeto eu quero remover a seleção? Eu selecionei sem querer, né, então eu removo, né, lá do círculo. E aí o círculo não é apagado. Então essas técnicas aí de seleção nos ajudam a ficar mais produtivos na hora de desenhar. Ao invés de ficar selecionando objeto por objeto, a gente seleciona usando essas opções aqui. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.